Bueno, le damos la palabra a la intersindical, el compañero Ricardo, por favor, tiene la palabra. Buenas noites. Eu queria saudar, em nome da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, todos os participantes desse encontro comemorativo do 1º de maio, na pessoa do companheiro Kiko Trigo e do companheiro Freire. Quero expressar o nosso apoio aos companheiros, ao povo colombiano e ao povo palestino. Quero aproveitar para repudiar tanto a ação genocida do governo de Israel como do governo colombiano de Ivan Duque. Nós estamos num momento que o capitalismo passa por uma crise sem precedentes e que os padrões de acumulação são ainda mais dependentes do sistema financeiro, da financiarização, e mais dependente contra que fazem os ataques tanto à humanidade como o meio ambiente. Vivemos um período histórico de mudança de núcleo orgânico da economia mundial. Um movimento de grande magnitude que passa do Oriente para o Ocidente, comandada e hegemonizada pela China. Hoje, 2/3 dos países do mundo têm como principal parceiro a China, que começa a superar essa questão da unilateralidade norte-americana que vem impondo o seu, imperando na década de 90. O BRICS foi uma iniciativa que reuniu as nações emergentes, que conseguiu integrar economicamente, politicamente, tecnologicamente, com força suficiente para alterar a correlação de força do mundo. Para isso, para barrar essa iniciativa, que inclusive chegou a constituir um fundo, um banco, que fazia frente ao Fundo Monetário Internacional, o Washington começou a atacar a China com as manifestações de Hong Kong, começou a denunciar corrupção na África do Sul, na Rússia, a guerra, o enfrentamento na Ucrânia, tentando tirar a força desses países que fazem parte do BRIC, e culminaram com o golpe de 2016 no Brasil. Em 2016, no Brasil. Na América Latina, deram um golpe na Bolívia, no Paraguai, em Honduras, e tentativas incessantes, constantes, para desestabilizar tanto a Nicarágua como a Venezuela, e o bloqueio interminável ao povo cubano, que mantém a resistência e o farol da Revolução Cubana, e hoje resiste junto com a Venezuela, junto com a Nicarágua. Os capitalistas neoliberais responderam aumentando a precarização nas relações de trabalho, sob o discurso do empreendedorismo. Nesse cenário, ganhou força a ultradireita, o fascismo, onde teve conquistado países como Ivan Duque na Colômbia, como Pineda no Chile, como aqui no Brasil, o nazista, fascista Jair Bolsonaro, e mais outros lugares no mundo, e o Trump nos Estados Unidos. Se não bastasse tudo isso, nós estamos num momento de pandemia onde morreram no mundo mais de 3 milhões e 34 milhões de pessoas.
E só no Brasil morreram 432 mil pessoas, 1.000 vidas foram tiradas da população brasileira. E o principal responsável desse genocídio aqui no Brasil tem nome e endereço. O nome se chama Jair Bolsonaro e o endereço está no Planalto de Brasília. Nem por isso o povo latino-americano deixou de resistir. Tivemos diversos processos de luta. Por exemplo, no Chile, em 2011 e 2019. No México, em 2012, manifestações de massa. No Brasil e na Colômbia, em 2013. E esse ano, no Paraguai e na Colômbia, mesmo com a pandemia, esses processos de luta na América Latina, eles são insuficientes se não existir a unidade da esquerda para derrotar não só a ultradireita, mas o fascismo. Nesse sentido, foi determinante aquelas ações antirracistas, antifascistas nos Estados Unidos para derrotar o Trump. Hoje, a derrota do Trump é uma vitória da classe trabalhadora, que era o centro da orientação tanto de Duque, como Peneda, como Jair Bolsonaro, entre outros. Infelizmente, em alguns momentos, a esquerda, a classe trabalhadora, se divide. Foi o caso, por exemplo, da eleição do Equador, que dividiu no segundo turno e elegeram um banqueiro. Olha que lamentação para nós da classe trabalhadora ter que conviver com um banqueiro de ultra-esquerda e poderíamos ter um governo progressista. Nesse sentido, a unidade, por exemplo, na Argentina, garantiu que o companheiro Fernando Alberto fosse eleito. Mas não foi uma lutazinha qualquer, foi uma unidade construída em 4 anos, denunciando o neoliberalismo que existia na Argentina. Da mesma forma, na Bolívia, conseguiram cessar o golpe que tinha sido dado em Evo Morales. E agora nós temos Pedro Castillo no segundo escrutínio, na segunda volta, como falam os companheiros castelhanos. E nós não podemos tergiversar do ponto de vista dessa unidade para derrotar tanto a ultradireita como o fascismo. No Brasil, nós não temos outra alternativa, companheiros e companheiras. No Brasil, nós temos que construir a unidade dos trabalhadores de esquerda, com a centro-esquerda, para derrotar o fascismo, para derrotar essas 430 mortes que foram consequência de um governo irresponsável, genocida e assassino. Nós temos que dar uma resposta concreta. E para numa proposta concreta, nós teríamos 3 caminhos. O primeiro seria das ruas. Infelizmente, o Brasil hoje é o centro da pandemia no mundo, que, como falou o companheiro da CTB, infelizmente, hoje, quando se fala em Brasil, todo mundo vira as costas, porque é um país o governo totalmente desrespeitado no mundo, coisa que chegou a ser a 8ª economia. A segunda, e infelizmente, para a gente ir às ruas, a pandemia no Brasil é quase que impossível. O segundo forma de derrotar o Bolsonaro seria o impeachment. Infelizmente, Bolsonaro conseguiu eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e a bancada de deputados federal e senadores, a maioria são reacionários. Nós não temos condição de força suficiente para combater e fazer e constituir o impeachment. Claro que isso pode virar por conta da questão da CPI, mas, fundamentalmente, nós não podemos tergiversar. Quando a esquerda não se uniu na Alemanha, na Espanha, em Portugal, o fascismo, o nazismo avançou e, naquele momento, tanto Mussolini quanto Hitler não eram absolutamente nada. Nós não podemos correr esse risco aqui no Brasil.
portanto, construir uma frente de centro-esquerda para avançar e derrotar e colocar de volta dentro do armário tanto a ultradireita contra os fascistas. Fora Bolsonaro! Nós, como exis, queremos vacina para todos. Tirem a pata da Palestina, da Colômbia e da América Latina. Viva a FSM! A esperança está na luta, mas só com a unidade do trabalhador nós vamos ser vitoriosos. Trabalhadores do mundo, univos, como disse o nosso comandante Karl Marx. Viva a FSM! Muchas gracias. Muy bueno, Ricardo, excelente.